Zona Sudeste de São Paulo, bairro Nova Heliópolis. É onde fica a Escola Municipal Presidente Campos Sales. Aqui, os alunos aprendem de um jeito diferente, um jeito parecido com o da Escola da Ponte, de Portugal. A gente percebeu que o tirar as paredes físicas era quase como uma necessidade para que as pessoas tirassem as paredes mentais que construíram aí historicamente e até através da própria formação inicial e formação continuada. A escola foi dividida em salões. Em cada um foram reunidas várias turmas de uma mesma série. O livro que inspirou a iniciativa é do educador Rubem Alves, A Escola com que Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Resultado de uma visita dele à Escola da Ponte em Portugal. Na Escola da Ponte é assim. As crianças que sabem ensinam as crianças que não sabem. Isso não é exceção. É a rotina do dia a dia. A aprendizagem e o ensino são um empreendimento comunitário, uma expressão de solidariedade. Mais que aprender saberes, as crianças estão aprendendo valores. A ética perpassa silenciosamente, sem explicações, as relações naquela sala imensa. Na Escola Presidente Campos Sales, funciona uma república de alunos. A experiência que viemos conhecer. Representantes de cada um dos 8 salões elegeram prefeito, vereadores, secretários e assessores. A República da EMF Presidente Campos Sales convida todos os alunos, professores... Eles cuidam dos interesses dos colegas e do bom funcionamento da escola. O que eles propõem e aprovam se transforma em lei e é colocado em prática. No ano passado, começou-se a se pensar na ideia da construção de uma república de alunos, porque já tinha a comissão de salões, né? E isso tem funcionado, né? Muitas das questões de conflitos são chamadas as comissões. Teve vezes que a comissão já convocou pais de alunos e foi a comissão que conversou com os pais, né? Assim como também já aconteceu de comissão chamar professores para conversar. E o que você acha desse projeto aqui na escola? Eu acho importante. Por quê? Porque eu tenho uma relação melhor com meus colegas e com o meu grupo. Keila, me explica o que você faz aqui na República de Alunos. Tem muitos alunos que têm problema com a convivência. Sempre quando eu tenho algum problema eu venho de manhã, porque é o turno que tem mais esses conflitos. E aí eu ajudo a resolver junto com o prefeito Willas. Sempre procuro ajudar eles. Tipo, quando eles têm algum problema, eles vêm me avisar. Eles falam o que eu posso melhorar aqui. Para democratizar a participação da escola nas decisões da República, foram criados alguns dispositivos. Este é o Muro das Lamentações, onde você poderá fazer suas considerações em relação à equipe que, na sua opinião, pode ser melhorada. Isso é pelo menos bom para a gente poder eles poderem falar para a gente poder saber o que eles querem e para a gente poder estar ajudando eles. Salve, salve, alegria, alegria! Tudo bem com você, professor? E você acabou de conferir, na introdução desse nosso encontro, um vídeo sobre a escola Campos Sales. Essa escola que fica em Heliópolis, em São Paulo. Quando o ex-ministro Renato Janine Ribeiro visitou essa escola, ele disse a todos que a escola Campos Sales é um exemplo de escola pública para todo o Brasil. Então, se você quiser saber um pouco mais dessa escola pública, procura no YouTube que você vai encontrar vários vídeos do Brás, que foi o diretor, junto com os professores, que revolucionou o sistema de ensino dessa unidade escolar, que hoje, na verdade, é um complexo educacional. E por que você começou o encontro de hoje, professor, vendo este vídeo? Porque no encontro de hoje nós iremos falar de um assunto magnífico, um assunto muito massa, legal demais, que é sobre conflitos dentro do universo escolar. E para isso, a gente vai usar como pano de fundo talvez uma
paixão nacional brasileira, que é o futebol. Então você pode ver que eu preparei todo esse preze para você em cima dessa ideia, desse universo do futebol. Então você tem aqui vários quesitos que nos dão a ideia de como é o futebol, e através disso a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto bárbaro, que é sobre o universo de conflito, de gestão, de escola. Então, se você quiser rever o vídeo aqui da Campus Sales, está aí. E tudo isso a gente vai refletir em cima também dessa obra aí, ó, que é Conflitos na Escola, Modos de Transformar, Dicas para Refletir e Exemplos de Como Lidar. Essa obra é estupenda. Eu aconselho todos vocês que trabalham na escola, são profissionais da educação, você que é gestor, professor, a lerem na íntegra essa obra, porque ela é muito legal e nos dá uma ideia a nós, e tenta quebrar essa ideia da questão do conflito dentro da escola. Ela foi organizada pela Cláudia Secom e pelo Cláudio Secom. Então, durante esse encontro, a gente vai se debruçar sobre essa obra, ali entendendo um pouco mais também o universo de futebol. E vamos lá, ó. Bom, qual é o objetivo desse livro? Qual é a proposta dos autores para essa obra? Este livro ele quer ajudar a fazer o caminho inverso. Convida os educadores. A grande sacada dessa obra é começar com a ideia de conflito. Quando eu falo para você, professor, o que vem à tua mente quando eu falo a palavra conflito? Talvez, assim como eu também, nos dá a ideia de que conflito é algo ruim. É essa a grande sacada da obra, e que eles procuram quebrar a nossa ideia inicial de que conflito seja algo ruim. Então eles tentam fazer a todo momento essa metanoia, essa mudança de pensamento, para que o conflito ele só se torne, o conflito na verdade ele só é ruim quando ele é mal gerenciado. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, nem todo conflito, claro, é ruim. Se você tem, por exemplo, dinheiro e quer trocar de carro, comprar o seu primeiro carro, e você fica em dúvida entre um carro X e um carro Y, não vou falar o carro para não fazer jabá. Bom, você estabeleceu um conflito consigo mesmo. Mas olha que conflito ruim, você tem que escolher entre um carro 0X e um carro 0Y. Ou seja, o conflito não é ruim. Ele se torna ruim nos desdobramentos. Você não souber lidar com esse conflito, que inicialmente é um conflito até gostoso. É um conflito de você querer comprar um carro novo ou tirar o seu primeiro carro. Deu para entender? Então, é isso, educador, que os autores eles procuram a todo momento fazer essa mudança de pensamento em relação até à existência de conflitos. Bom, o que os educadores querem com este livro? Rever suas ideias sobre conflitos e como gerenciá-los. Identificar situações do cotidiano escolar em que estes conflitos, se reconhecidos e bem remanejados, podem gerar interessantes aprendizagens. Quando você, por exemplo, educador, se propõe a discutir com seus alunos qual seria a maneira mais interessante de o seu curso ocorrer, se você é professor, por exemplo, de história, como eu, se você conversa com seus alunos sobre o estabelecimento de um método, aquilo que eles acham legal de fazer, aquilo que eles não acham, você está gerenciando aí, na verdade, um conflito de uma forma muito eficaz. E essa discussão, esse conflito, ele pode gerar grandes frutos e grandes resultados. Por que eu escolhi o futebol? O futebol, por essência, como vários esportes, ou como o esporte em si, é um conflito. Quando você tem um time defendendo os seus interesses, ele quer ganhar, e você tem outro time defendendo os interesses deles que também querem ganhar. Ou seja, você tem aí uma existência de um conflito. E esse conflito ele pode terminar de uma maneira legal ou pode terminar de uma maneira ruim, como uma briga, por exemplo, como uma violência. Então, quando existe a violência no futebol, é quando não se soube gerenciar o conflito existente e ele existe antes do juiz apitar o jogo.
Tudo bem? Terceira, a criar suas próprias respostas para as questões que tem de enfrentar. Trata-se de um aprendizado que vale a pena empreender, experimentando novos modos de pensar e de fazer, reinventando projetos que já existem e integrando-as à proposta pedagógica da escola, buscando sair do isolamento por meio da construção de parcerias e alianças. Aqui, os autores eles tentam, durante a obra, também nos mostrar de como parcerias e alianças com ONGs ou outras instituições podem ser muito benéficas para a escola na resolução e na mediação de conflitos, tá? Bom, para início de conversa, é aquilo que eu disse, os autores começam, todo conflito é ruim. Então eles tentam já no início da obra quebrar esse estereótipo de que conflito é coisa ruim. Conflitos existem por toda parte. Não são em sua natureza nem bons e nem ruins. Então, na verdade, não existe o conflito bom ou conflito ruim. Existem conflitos. O que são bons e ruins são os desdobramentos, são as consequências desse conflito a partir do seu gerenciamento. Fazem parte da vida em sociedade os conflitos. A maneira como lidamos com eles, no entanto, faz com que tenham desdobramentos positivos ou negativos. Quando bem manejados, os conflitos podem levar a situações de intensa criatividade e aprendizagem. Vamos pegar o exemplo inicial do carro. Imagina que você quer comprar um carro X de uma concessionária e o carro Y de outra concessionária. Estabeleceu dentro de você um conflito. Qual carro comprar? O que você vai fazer? Você vai pesquisar o preço, você vai ver o que o carro X e o que o carro Y tem a oferecer a você, você vai ver o tamanho do porta-mala. Ou seja, nesse conflito e no seu desdobramento, você aprendeu muita coisa sobre carro. Você pode ter aprendido que talvez um porta-mala assim é melhor que um porta-mala assim, porque dá para levar esse tipo de bagagem, outro não dá. Ou seja, então o desdobramento que você fez disso foi uma coisa que lhe trouxe muito aprendizado. É isso que eles estão tentando dizer, tá? Quando ignorados ou mal administrados, podem ter consequências não desejadas. O que é violência, que os autores dizem? É a consequência, um mau gerenciamento de um conflito. Aí se estabelece a violência. O que comumente se denomina violência é uma das possíveis consequências da inabilidade em se manejar conflitos. Compreender isso é uma questão crucial para gestores e outras lideranças escolares. Em um certo momento da obra, os autores vão gerenciar bem para nós o que é violência e do que é conflito. Conflito não é violência. Violência é uma consequência de um conflito mal gerenciado. Aqui eles falam interessante também o quê? Se a minha escola é violenta, é porque uma escola é de periferia. O que os autores dizem sobre isso? O estudo desses casos e as pesquisas desenvolvidas desde 1980 e no finalzinho do século XX em diante no Brasil e em outros países evidenciam que as manifestações de violência nas escolas têm, olha só que interessante, a manifestação da violência nas escolas tem causas internas, pedagógicas e administrativas, que são tão importantes quanto as externas, porque há um consenso em dizer que a escola é violenta ou que a escola é ruim, porque é uma escola de periferia, porque o entorno da escola é ruim. Por isso que eu coloquei para você o vídeo inicial de Campo Salles. Quando o Brás chega na escola, as escolas, a escola Campo Salles era roubada, ela tinha muito problema de roubo. Quando o Brás chega na escola, e conjuntamente com os professores e com toda a equipe, eles estabelecem o quê? Que a gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido. Tanto que a escola Campo Salles hoje ainda vive num entorno complexo, só que é uma escola que é luz, não é uma escola que é espelho. Tem escolas que são luzes, elas iluminam a comunidade. E tem escolas que são espelhos, elas refletem a comunidade.
Escolas espelho são escolas em que elas são aquilo que o entorno escolar é. Escolas que são lúdicas são escolas que elas iluminam, na verdade, elas até transformam o seu entorno escolar. Bonito isso, né? Em que a relação comunidade-escola não é uma via de mão única. Se uma comunidade violenta pode ter um impacto negativo na escola, uma escola aprendiz em paz, como a Campos Sales hoje, pode também exercer uma influência positiva sobre a comunidade. É interessante que a escola Campos Sales é uma escola que ela não tem muros em torno dela mais. E não existe mais problema de violência escolar. Deu para entender? Bom, aqui é interessante que ainda nós, brasileiros, carregamos uma herança cultural de que nós esperamos que muita coisa, em que muitas soluções educacionais ainda venham de cima. Ou seja, nós esperamos que soluções educacionais venham de secretarias municipais, estaduais, venham do governo. E olha só que interessante, quando algumas dessas soluções chegam até nós, nós olhamos falando, mas não é assim que se faz. Acho que isso não vai dar certo. Então, olha que coisa louca que a gente tem. A gente espera que o governo mude alguma coisa. Quando o governo põe na mesa algumas dessas mudanças, nós olhamos e falamos, mas é isso não vai dar certo. Ora, se esperamos e quando eles fazem, olhamos e dizemos que não vai dar certo, deu para entender o conflito que existe muito na educação no Brasil? Quando só vemos o outro como responsável pelos problemas, olha o que os autores dizem, fica difícil nos mobilizarmos para encontrarmos saídas, porque a salvação vem dos outros. Alguns diretores de professores aguardam que as soluções cheguem de fora, da Secretaria de Educação, de outros órgãos do governo, dos especialistas, da comunidade. Mas quando esse alguém de fora, olha o que os autores falam, vem com uma proposta, em geral pensam com seus botões. Até que poderia funcionar, mas com certeza essa não seria a minha solução. O novo projeto permanece como um enxerto introduzido artificialmente na escola e não tendo adesão das lideranças, acaba sendo rejeitado sem ter conseguido incorporar isso ao dia a dia. Ou seja, ainda os educadores, em sua maioria, vivem esse conflito. Esperam uma solução de fora, só que sabem que essa solução de fora não vai ser talvez a mais eficaz e eficiente. Quando ela chega, não colocam em prática e fica aquele balaio de gato. Tá? Bom, aqui eu coloquei para você quais são as principais mensagens desse livro, as principais sacadas dessa obra que são interessantíssimas. Primeiro, conflitos são parte da vida. Simples ou graves, são eles que nos obrigam a rever ou reafirmar valores e posições. Sem eles, não haveria mudança nem aprendizagem. Por isso, é tão importante compreender sua origem e natureza e saber lidar com ele. O conflito, ele é a essência da aprendizagem. Por quê? O conflito é aquilo que, quando você, por exemplo, apresenta um assunto, um conteúdo novo para o aluno, o que é o aprender? É você mudar o estágio inicial do qual você encontra. E mudar o estágio inicial do qual você encontra é um conflito. Você se encontra no estágio inicial X. O professor lhe apresenta o conteúdo Y. Você vai mudar o estágio inicial de aprendizagem X para o Z, para o estágio Z. Essa mudança é o conflito em si. Quantas vezes você não trabalhou algo com seu aluno fez a seguinte questão, mas professor, eu vi que quando ele faz isso, ele está estabelecendo conflito com você. E você responde ao aluno, deu para entender? Ele aprendeu. Então, o conflito é a base da aprendizagem. Olha que legal. E muitas vezes a gente tenta trabalhar o quê? Não, a gente tem que eliminar os conflitos. Os conflitos são coisa do demo. Então a gente tem que eliminar os conflitos. Não, nós temos que aprender a gerenciá-los e de uma maneira eficaz e eficiente. Por isso é tão importante
compreender novamente a sua origem e natureza. Manifestações de violência são outra coisa. Não podem ser toleradas nem interrompidas. Lembre-se, conflito não é violência. Conflitos bem manejados transformam-se em pontos de aprendizagem. Conflito mal administrado podem ter consequências indesejadas. Violências como a psicológica, violência física, entre outras, são manifestações possíveis de conflitos sufocados ou mal maquiados, manejados, aliás. Escolas em paz, seguras, existem mesmo em uma sociedade violenta. E mesmo em uma sociedade segura, pode haver violência nas escolas. O interessante é que os autores deixam claro que escolas em paz não são escolas que não existem conflitos. Os conflitos estão lá, só que eles são bem trabalhados, tá? Outras principais mensagens do livro. Em uma escola segura, o equilíbrio prevalece, apesar e por causa dos conflitos. Há um equilíbrio, por definição, instável entre necessidades, saberes, culturas diferentes que dialogam entre si, porque somos diferentes. A violência é a ruptura desse equilíbrio dialógico. Para criar uma escola que haja paz, que todos desejam, deve-se intervir criteriosamente em 3 momentos distintos. Isso que eu acho bárbaro que eles trabalham na obra. Ó. Quais são esses 3 momentos que você tem que intervir? Primeiro, de equilíbrio. Segundo, quando se previne a ruptura. De ruptura do equilíbrio e de restauração do equilíbrio. Tá? Então você tem que prevenir, imagina uma pessoa, assim, imagina as drogas. Você tem que prevenir que o homem use drogas, que o homem não use drogas. Você tem também, quando há ruptura do equilíbrio, quando ele começa a utilizar, você tem que fazer esse trabalho. Para que quando você, fazendo esse trabalho na utilização da droga, você consiga a restauração do equilíbrio. Então, equilíbrio, ruptura do equilíbrio e restauração do equilíbrio. Você tem que prevenir o homem de não usar droga. Quando ele estiver usando droga, você tem que ficar ali em cima para que ele pare de usar droga. E depois você trabalha na restauração. Acho mais interessante até o exemplo dos alcoólatras anônimos. É interessante, você previne que a pessoa não beba. Quando ela se torna alcoólatra, você previne ali que ele pare de beber. E quando ele deixa de beber, é interessante que os alcoólatras anônimos e trabalham o por hoje não. Nesse dia eu não vou beber. É interessante que eles falam que eles não deixaram de ser alcoólatra. Eles vivem esse período de abstinência. Então eles encaram que eles são alcoólatras, só que estão nesse período de abstinência. Isso vai se mantendo durante anos e anos e anos, tá? Então isso que é interessante no sentido do conflito, tá? Você agir nesses 3 momentos. Bacana, né? Segundo, administrar conflitos e prevenir violências exigem aprender a ouvir, a dialogar, construindo vínculos e alianças entre diferentes dentro da escola, crianças, jovens, dentro das famílias, das organizações. Então, como somos diferentes e as diferenças não são barreiras, são riqueza, o estabelecimento do gerenciamento do conflito é através do diálogo. A dialogicidade que tanto Paulo Freire diz, tá? Mesmo que não seja possível mudar tudo, sempre dá para mudar pequenas coisas, as quais fazem muita diferença. Em vez de culpar os outros, olha o que eles falam, é melhor buscar um entendimento e desenvolver ações responsáveis em cooperação com eles. Existem muitas escolas que eu já trabalhei que são assim. Então você, por exemplo, fala, conselho escolar, eles não fazem nada. Eles só vêm aqui encher o saco. O promotor quer saber negócio de falta. Esse bobo só quer saber. É melhor você estabelecer uma relação com essas outras instâncias ou órgãos do que simplesmente dizer que aquilo não serve para nada. É nesse sentido que as autoras dizem, você tem que buscar a todo momento o diálogo e a cooperação. Se você não é capaz de estabelecer o diálogo e a cooperação com o conselho tutelar, por exemplo, você que é educador, como você quer gerenciar conflito dentro da tua escola? Deu para entender?
Aqui, depois, os autores eles dizem para nós a definição de que é competência. Para os autores, competência é a capacidade de agir de forma eficaz em um determinado problema, ou na resolução de um determinado problema ou situação, apoiando-se em conhecimentos, mas não limitando somente a esses conhecimentos que são necessários para a resolução desse conflito ou dessa situação. É competência que os autores definem bem. Aqui neste momento da obra, esse livro é legal porque eles trazem várias situações cotidianas, exemplificando como acontece isso na prática e como a gente devia fazer para resolver aquilo que eles determinam como uma situação hipotética e que acontece na maioria das nossas escolas. Aqui eu coloquei uma panela de pressão porque eles colocam essa situação na obra. É a história de uma vida real. Olha o que eles falam, ó. Imagina uma escola. Na sala de professores, um ambiente é tenso. Eu já trabalhei em escolas que realmente o ambiente de sala de professores era muito tenso. Maria sabe que Lúcia vive falando dela pelas costas. Ela dá muita liberdade aos estudantes. Depois ninguém consegue segurar a turma. Então aquela professora que você chega lá na sala, depois da aula dela, a sala está uma zona. Lúcia, por sua vez, ficou sabendo pelo colega Pedro que a opinião de Maria sobre ela também não é nada boa. Detesto quem grita e humilha os alunos. O conflito entre professores, hein? A diretora entra e todo mundo fecha a cara. Então, furiosa com ela, que decidiu, sem consultar ninguém, escrever à escola um novo projeto que a Secretaria de Educação oferece e que representa, no entender dos docentes, apenas trabalhar mais. Nossa, a gente quer morrer quando acontece isso. Já aconteceu várias vezes. A diretora fala, sabe, a diretoria de ensino pediu para a gente se inscrever no projeto, eu coloquei todo mundo. No entanto, não se fala abertamente sobre esse descontentamento. A diretora não conversou com a equipe porque pressupôs que todos deveriam se interessar pelo projeto. Com receio de ficar mal vista pela supervisora, ela também não contou que estava se afogando em dezenas de formulários a serem preenchidos para ontem. Houve-se palavrões vindos do pátio, onde as 7ª séries estão em aula vaga há 2 horas porque certo faltou o professor. Um estudante aparece na porta. Professora Lúcia, alguém riscou o seu carro. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Então, o que os autores tentam estabelecer? Olha um conflito assim, de proporções épicas nessa escola. Então, assim, como fazer? O que fazer durante essa situação? Tá? Primeiro, as autoras, elas começam a dizer para nós o quê? Por que nós, educadores, tentamos, às vezes, a esconder conflitos que existem na escola? Como nesse caso da história real e dessa panela de pressão. Olha o que elas dizem. Os 2 principais motivos são preservar a imagem da instituição e seus funcionários. Isso acontece muito. A gente sabe disso. Então, por exemplo, às vezes acontece um caso de violência na escola. Isso vai aparecer nas manchetes, nos jornais, na rádio local. Se a cidade é pequena como a minha, você sabe o poder que tem uma rádio na comunidade. Então, a escola abafa o caso. Faz de conta que não aconteceu nada. Então, você faz o quê? Você não trabalha o conflito por medo da exposição da escola. O segundo motivo principal por esconder os conflitos na escola é como uma estratégia de sobrevivência quando confrontados com a incapacidade para lidar com os problemas diários. Às vezes a sua escola tem tanto problema e você olha para esses problemas, para esses conflitos e pensa, não, a gente não sabe como resolvê-lo. É como se você deixasse passar. Deixa passando, vai passando. Então é esse sentido que os autores estabelecem. Geralmente a gente esconde conflitos na escola para evitar a má imagem que a escola pode ter perante a comunidade e também como uma estratégia de sobrevivência. Você se torna incapaz de resolver tantos conflitos assim que estão gerando violência na unidade escolar. Aqui é interessante
que eu coloquei aqui como se fosse uma tática, do caminho do gol. Você pegar o lateral, vir aqui, cruzar a bola e alguém vem cabeçar, marcar o gol. Neste momento, as autores nos apresentam uma tática para você marcar um golaço, ou seja, para você tentar resolver os problemas que existem de conflitos que estão gerando violência na sua escola. Caminho do gol, vamos lá. Primeiro passo que os autores falam. A primeira condição indispensável para lidar com conflitos e prevenir violências é reconhecer que eles existem. Imagina, por exemplo, aquela situação dos alcoólatras anônimos. Primeira coisa que você tem que reconhecer, eu sou alcoólatra. Eu tenho problema com drogas. Então esse é o primeiro passo, reconhecer que a violência existe na sua escola. Segundo passo, é preciso diferenciar conflito de violência. Mas será que eu sou alcoólatra e esse alcoolismo meu é forte ou não? Ele é severo ou não? Tanto que esse alcoolismo está me prejudicando. Então, primeira coisa, reconhecer que a escola é violenta. Segundo, diferenciar conflito de violência. Por quê? Às vezes pintamos um monstro que não é tão grande assim. É isso que as autoras estão querendo dizer. Terceiro passo, desenvolver as competências necessárias para transformar conflitos em oportunidades de aprendizagem e mudança. É você reconhecer que se você é alcoólatra, a partir dessa situação específica na sua vida, você pode aprender muito com aquilo que você está passando neste momento. E na violência na escola é a mesma coisa. Tá? Como eu posso aprender com isso? Toda situação me gera um aprendizado. Tá? Bom, aqui as autoras elas vão elencar a opinião de vários especialistas sobre o que é o conflito. Elas colocam um monte, eu selecionei as 3 mais legais aqui para você, educadora. Conflito é o nosso companheiro de jornada mais próximo. Olha só como eles trabalham essa metanoia, essa mudança de concepção do conflito. É a parte integrante da vida da atividade social. O conflito se origina da diferença de interesse, de desejos e aspirações. Percebe-se que não existe aqui a noção estrita de erro e acerto, mas de posições que são defendidas frente às outras diferentes. Tá? Imagina assim, por exemplo, quando você tem um jogo de futebol, um time quer ganhar e o outro também. Você estabeleceu um conflito. É interessante assim, você já percebeu que todo jogador, ele ora ou reza, ou a maioria deles, antes do jogo, faz o sinal da cruz, ou seja, e Deus nessa situação? Ele vai ajudar qual time? Você está entendendo? Porque os dois possuem aí o desejo de vitória. Deu para entender? Então, assim, isso faz parte da natureza humana. Conflito é uma situação em que pessoas independentes satisfazem suas necessidades e seus interesses de formas diferentes, experimentam a interferência um dos outros na busca de seus objetivos. Ele se origina na competição por recursos percebidos, como limitado, água, ar, terra, alimento, tempo, riqueza, poder, gol, Garson e Elman. E a terceira definição de conflito que as autores nos trazem. Conflito é um processo que começa quando um indivíduo ou um grupo sente que os atos ou as intenções de outro indivíduo ou de outro grupo podem prejudicar seus próprios interesses, suas convicções, normas, valores. Então são essas as 3 grandes definições que os autores nos trazem sobre conflito. Tá? Aqui elas fazem assim, então, a partir dessa ideia, será que devemos trabalhar para eliminar conflitos? Será que uma escola de paz é uma escola que não existe conflito? Não, a gente não deve trabalhar para eliminar conflito, porque eles sempre vão existir, faz parte da natureza humana e são cruciais para o aprendizado. E uma escola de paz não é uma escola de ausência de conflitos. Uma escola de paz é uma escola da qual o conflito é gerenciado de uma forma eficiente e eficaz. Como você pode notar, nossos autores concordam com uma coisa. Conflito tem origem nas diferenças. Eles existem dentro de nós, pois razões e emoções diferentes temos e por vezes contraditórias nos habitam. Eles existem entre nós, pois não há nenhum indivíduo igual ao outro. Conflitos são inerentes às interações
e, portanto, não podem ser eliminados. E várias vezes a gente escuta falar, a gente tem que trabalhar para eliminar aquele conflito. Não, você tem que trabalhar para gerenciar o conflito de uma forma eficiente. De fato, os seres humanos interagem dispondo de diferentes condições, recursos, bens, diretrizes, valores, normas, sempre procurando chegar a um mínimo de equidade. A democracia, por si só, é um conflito gigantesco, porque você tem que estabelecer uma dialogicidade de pessoas que pensam diferentes, até a busca talvez de um senso comum. Por que muitos educadores torcem o nariz para a aprendizagem em grupo? E é verdade, tem vários educadores dos quais eu converso que eles não gostam de trabalhar em grupo. Por quê? Porque trabalhar em grupo, naturalmente, é gerenciar conflitos. Quando você estabelece 3, 4 pessoas sobre um mesmo ponto de vista, você vai ter que aprender a gerenciar conflitos. E como muitos professores não foram formados para gerenciar o conflito, o trabalho individual, claro, é mais fácil. Para Michel Poulan, o conflito bem gerenciado é essencial à mudança e ao aperfeiçoamento também da escola. O grupo que percebe o conflito como uma oportunidade para aprender alguma coisa, em vez de algo a ser evitado, uma deixa para cada um se entrincheirar em sua própria posição, é o grupo que vai progredir. Você aprende com o outro e para o outro. Não se pode ter aprendizagem organizacional sem aprendizagem individual. E não se pode aprender em grupo sem processar conflitos. Eu só trabalho em grupos com os meus alunos, porque considero o trabalho em grupo fundamental para o aluno aprender a respeitar o outro, aprender a respeitar como o outro pensa. E muitas vezes eles estabelecem grupos de 6, 7 alunos que tornam o trabalho mais difícil ainda. Um trabalho de 4 alunos é mais fácil que um de 7, porque gerenciar um conflito é maior ainda. Aqui é interessante, os autores pensam assim, bom, se você tem você tem pessoas que brigam a todo momento, por exemplo, você tem 2 filhos que brigam, eu tenho 3 aqui, eles estão numa fase de se pegarem um ao outro, né? Eles arranjam rixa um com o outro. Isso é bom? Eu considero que sim. Por quê? Porque quando você briga, quando há um conflito e você gerencia bem o conflito, há o perdão, a reconciliação. Agora imagine que o quanto estranho é se você tem 2 filhos que não brigam. E simplesmente eles nunca brigaram. Eles nunca se desentenderam. Não seria estranho isso? Será que eles nunca se desentenderam porque nunca dialogaram? É isso que os autores chamam a atenção. Ó. O que parece a ausência de conflito em um grupo pode estar sinalizando a ausência de diálogo. As decisões são tomadas pelo chefe, enquanto os demais permanecem apáticos. Não existe confiança suficiente entre as pessoas para que se possam expor divergências. Eu estou aqui pensando uma coisa, mas assim, é só por exemplificar mesmo. Já pegou e para perceber quando tem esses terroristas que explodem o corpo, explode todo mundo? Você já percebeu que quando você tem um terrorista que explode, eles vão, aquelas coisas, eles vão investigar os vizinhos. O que os vizinhos costumam falar? O que as pessoas costumam falar? Nossa, mas ele era quieto. Teve aquele caso da escola do Rio, lembram? Que eu não lembro direito, há uns anos que um estudante entrou na escola, matou um monte de aluno e tal. Você lembra das entrevistas dos vizinhos? Nossa, mas ele era sossegado, ele era quieto. Eles nem sabiam que o cara tinha um arsenal em casa. Você está entendendo? Ou seja, o conflito ele é bom. Porque você tem aí o estabelecimento de um diálogo. Você prefere, você que é gestor, lidar com professores que chegam em você, gestor, e falam assim, olha, eu não gostei de você, eu não gostei da sua ação, eu não gostei da sua atitude porque eu me senti ofendido. Ele chega na sua sala e fala. Ou você prefere aquele professor que fica quieto? Você nunca sabe o que ele está pensando. Então você sabe se ele gosta de você, se ele não gosta, se ele está feliz com essa gestão ou não está. Não é melhor aquele que chega e fala?
Então, isso que é importante que os autores estão falando, o diálogo. Não existe confiança suficiente entre as pessoas para que possam expor divergência. Não é que o conflito não exista, ele está lá, mas ele não é dialogado, não é explicitado. Fica envenenando as relações até explodir em violência psicológica, verbal ou física, como acontece na cena retratada da história da vida real deste capítulo. O riscar o carro é a explosão da violência, porque ninguém falava nada, ninguém dialogava. É isso que os autores estão nos chamando a atenção. Paz não é ausência de conflito, mas uma permanência negociação em busca de conquistar para transformar conflito. A Ana, minha esposa, toda vez ela fala, nossa, nossos filhos estão se pegando muito. O que eu falo para ela? Deixa se pegarem, deixa desentenderem. Pelo menos eles estão o quê? Dialogando. Aí você vai lá e faz um intermédio, resolve o conflito, soluciona, eles brincam, depois é assim. Ai, ai. Bom, aqui volta novamente com aquele pensamento. Pensou no conflito? Pensou em coisa ruim, mas você já entendeu que não é mais assim, né? Tá? Porque eles falam assim, ó, porque todo o seu potencial construtivo e criativo desaparece quando ele é ignorado ou mal administrado. Eles voltam aqui novamente à questão de você administrar bem os conflitos, tá? Neymar, vamos lá. Acho o Neymar uma mala, né? Mas vamos lá. Bom, pênalti! Podemos sair para comer uma pizza hoje? O que acontece aqui? Bom, nesse lance de conflito, a gente tem um problema que Sérgio Buarque de Holanda já nos retratada lá no início das suas obras, que é a questão do homem cordial brasileiro. Você já reparou que o brasileiro vive dando desculpa, vive dando jeitinho brasileiro, como o Neymar, que às vezes tenta cavar um pênalti ou cai a todo momento para o juiz marcar falta. Então, o que acontece? Nós temos uma herança cultural desse jeitinho brasileiro. E já a gente tentar remediar certas situações dando um jeitinho mentindo. Por exemplo, se alguém chega para você e fala, olha, a gente pode sair amanhã, sabadão à noite, para comer uma pizza, só que você não tá, filho. Você quer ficar com sua família, quer assistir um filminho na Netflix. Aí o que você fala? Você chega para a pessoa e fala assim, olha, muito obrigado, mas amanhã à noite eu não quero sair com você. Quero ficar com a minha família assistindo Netflix. Nossa Senhora! Se você falar isso no Brasil, a pessoa se sente ofendida. Ai, ela não gosta mais de mim, ela não é mais a minha amiga. O que a gente faz? Em cima dessa situação, a gente inventa um jeitinho, uma desculpa. Não, sabe o que é? É que amanhã à noite eu tenho que ir numa festa de aniversário do amiguinho do meu filho. Estabelece isso, tá? Me falaram, eu nunca fui à França, mas me falaram que os franceses são extremamente secos. Por exemplo, se você chega para um francês, não sei se é verdade, tá? Eu falo assim para o francês, vamos sair amanhã à noite? O francês vai olhar para você e falar assim, não, amanhã eu não quero sair com você. Quero sair com minha outra amiga. E você se sente normal. Você não acha isso um desaforo. Deu para entender a diferença de cultura? Olha que bacana. Ó. Aqui no Brasil, há razões de ordem cultural histórica para a tendência a fugir do conflito. É muito forte o item do homem cordial, né? Por que dizem que o brasileiro é um país receptivo, cordial? Porque a gente tem essa herança cultural histórica. Expressão direta da discordância ainda é sentido como manifestação de hostilidade. No Brasil, quando você discorda de alguém, é como se você fosse hostil. Quando alguém fala para você assim, eu não concordo, você até treme. Deu para entender? O Cortella, ele fala uma coisa muito interessante. Uma vez eu estava vendo um vídeo dele que ele dizia que na PUC ele tem um professor que é incrível, ele dizia. Ele escreveu um livro e esse professor lia o livro do Cortella e falava assim para ele, olha, eu não concordo com você. Eu não concordo com você naquilo que você escreveu no capítulo tal, na página tal. E outros professores falavam, parabéns, Cortella, belo livro, tal. E o Cortella ficava intrigado. Sabe o que ele fazia?
Quando ele chegava em casa, ele ia direto no capítulo tal, na página tal, para ver o que aquele professor tinha escrito sobre o livro dele. Ele discordava a todo momento do Cortella. O Cortella diz que este professor foi o professor que mais fez ele crescer como professor, como escritor. E que até hoje ele almoça todos os dias com esse professor. Olha que interessante, a discordância, o conflito fez o Cortella a todo momento crescer. Deu para entender? Ó? Então ele entende que essa manifestação não é hostilidade, mas crescimento. Algo que vai contra o desejo de aproximação, intimidade, segurança. Na realidade, durante quase toda a nossa história brasileira, a sociedade foi dividida em senhores e escravos. A gente, há pouco, em 1888, nossos escravos se tornaram livres. Então, como a gente vai essa sociedade muito escravocrata, a gente sempre foi muito subserviente ao superior. Então, a gente traz isso em si. Então, o conflito, a discordância no Brasil ainda é muito mal vista. Deu para entender? Interessante isso, não é? Muito da hora. Bom, aqui a gente vai voltar em alguns momentos fatídicos da nossa história do futebol brasileiro, como aquele jogo do Brasil contra a Holanda, como aquele jogo do Brasil contra a Alemanha, naquela chocolate, mas vamos lá. Aqui os autores eles vão nos dizer como se fosse um testemunho pessoal. Essa obra foi escrita por autores brasileiros e holandeses. Ela foi escrita pelo CECIP, que é o Centro de Criação da Imagem Popular, e pelos holandeses da APS Internacional. Olha que eles relatam, ó, a diferença entre os holandeses e brasileiros do espontaneísmo e da seriedade. Ó. Para dar o exemplo, os holandeses algumas vezes acham difícil, né, os amigos, lidar com o que eles percebem como um certo excesso do comportamento do brasileiro, como o escancarar de emoções, ou a sem cerimônia com que interrompemos a fala do outro, a gente a todo momento interrompe o outro falando. Né? Para os brasileiros, algumas vezes é difícil aceitar o que lhe parece seriedade excessiva ou falta de espontaneidade dos nossos parceiros holandeses. Olha que relato bacana dos escritores brasileiros e holandeses, a diferença entre nós. Isso que é bacana, é demais. Quando eu fazia história, a gente tinha um grupo que andávamos em 4. Eu sou católico, e tinha um amigo nosso que era espírita, e um ateu, não, 2 ateus, eram 5, 2 que eram ateus e o outro evangélico. A gente ensinava super bem. Né? Então o evangélico chegava lá na minha cidade, o padre, tudo assim, que eu ficava brincando. Mas isso que era interessante, em nenhum momento a gente se pegava, né? Ele é católico, ele é evangélico, ele é ateu, ele tentava fazer a cabeça do outro. Tudo bem, é isso. E é legal isso. E tem um amigo meu uma vez que ele foi visitar a Capela Sistina, e brasileiro, ele falou que quando ele chegou lá, ele ficou olhando pro teto, né? Ele quase deitou no chão para ficar olhar o teto da Capela Sistina, tão maravilhado que ele ficou. E os outros turistas passavam olhando ele assim como se fosse um ser abominável, né? Ou eles devem pensar, isso aí deve ser brasileiro, mexicano, latino-americano, tudo doido, né? E os ingleses, né, ele falava todos sérios, olhavam aquilo. Você está entendendo? São diferenças que existem. Outra coisa que eles falam aqui dos autores. Outro exemplo desse conflito é a diferença que existe entre representantes de uma cultura de planejamento, como a cultura europeia, e os de outra em que a regra parece ser a improvisação, jeitinho brasileiro. Para os holandeses, planejamento é um valor inquestionável. Se a gente for para o Oriente, então, para os japoneses, nossa senhora, um povo que vive em um território abaixo do nível do mar, sujeito a diferenças dramáticas entre inverno e verão, precisou aprender a planejar para sobreviver. É igual os japoneses. Por que os japoneses planejam tanto? Porque eles aprenderam que planejamento era crucial para a sua própria sobrevivência. Para os brasileiros, com uma história diferente, uma natureza exuberante, acho que saiu generosa, o planejamento muitas vezes é associado à rigidez tecnocrática, burocracia e desconsideração das necessidades reais das pessoas. O brasileiro tem o que com planejamento?
Quando você fala, vamos marcar uma reunião para fazer planejamento, você, nossa senhora, reunião de planejamento, para morrer, tá? Algo vindo de cima, imposto aqui, não foi convidado a participar do processo de planejamento. Por isso que na tua escola, hoje os seus professores não gostam de fazer planejamento, é planejamento. É do brasileiro, a gente não teve ao longo da nossa história essa herança cultural. Mas é interessante a gente entender o porquê, tá? Agora os autores, eles colocam para nós o que é violência para outros autores. Eles colocam várias citações, eu selecionei só 3 para você. Ó. Violência é a imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitável. Olha, evitável. É a definição da OMS, Organização Mundial de Saúde. Violência pode ser compreendida como todas as violações dos direitos civis, vida, propriedade, liberdade, consciência, direitos políticos, direitos sociais, econômicos e culturais. É bem abrangente essa definição aqui da Comunidade Internacional dos Direitos Humanos. E a terceira definição. A violência é um termo muito complexo, mas sempre que falamos dela, estamos falando de relações desiguais, em que um tenta dominar o outro, agredir fisicamente ou emocionalmente, ou ainda se omite de seu papel em relação ao outro. Aqui é interessante, do juiz, ó. Você já viu entrevista, você que acompanha futebol ou não, você já viu entrevista do juiz, ou do Arnaldo César Coelho, que a regra é clara, quando ele diz o quê? Tá lá, o Galvão Bueno narrando o jogo e tal. Aí ele pergunta, e aí, Arnaldo, como é que tá o juiz? O Arnaldo fala assim, tá um jogo tranquilo, o juiz está mantendo o controle do jogo, só que ele tem que ficar esperto, porque ele está gerenciando bem o conflito. Se ele não ficar de olho, há uma ruptura. O conflito mal gerenciado, não observado legal durante os 90 minutos, pode se tornar violenta. Deu para entender? Numa situação de paz, que deveria ser normal, é preciso cuidar do equilíbrio. Você tem que cuidar do jogo, para que ele não fuja ao desequilíbrio, que ele não vá a ser um jogo desequilibrado. Lembre-se que, por definição, é instável. Então, o equilíbrio ele é instável. É o momento de monitorar a situação cuidadosamente, investigando os possíveis fatores dentro ou fora da organização que possam causar a quebra da confiança. Então, o juiz está ali observando o jogo. Ele viu que o jogador está meio nervoso, ele já tem que ficar de olho no jogador, porque o equilíbrio é instável. Se ele vê que aquele jogador está exaltado, nervoso, ele pode chegar no jogador e falar, cara, calma, se você der até outra entrada, eu te dou um cartão amarelo. Você está entendendo? Então, a todo momento, a torcida, ele tem que olhar a torcida, tem que observar todo o campo. Para quê? Para tentar manter ao máximo essa estabilidade durante os 90 minutos, tá? É hora de buscar parcerias e alianças, atuando sobre esses fatores antes que venham a provocar dano. Por exemplo, o juiz observou a torcida. Ele está vendo que uma parte da arquibancada está agitada. Ele chama o quarto juiz, ou ele chama alguém e fala, ó, dá uma olhada naquela galera porque eles estão agitados demais. Você está entendendo? A todo momento ele está ali observando. É isso que os autores estão dizendo, tá? E a parceria aqui é como se fosse ele chamar o quarto juiz. Ó. Quando o equilíbrio está presente, intervenções e medidas preventivas devem ser implementadas para assegurar a manutenção dessa atmosfera de diálogo. Já viu, por exemplo, quando tem clássico, por exemplo, Corinthians, que é no time contra o Palmeiras, o que eles fazem? Vamos organizar, vamos separar as torcidas, não vamos tentar entrar com rojão, ou seja, você vai fazendo o quê? Você vai fazendo a prevenção para que o conflito não se torne depois uma violência. Aqui, as autoras falam muito do círculo vicioso, das causas internas e externas, que muitas vezes nós caímos no círculo vicioso, em que as causas internas geram conflitos e se tornam causas externas, as causas internas geram conflito dentro da escola, atrapalhando o ambiente interno. Deu para entender? Tudo começa com a convicção de que a realidade é feita por nós. E por isso pode ser mudado quando encontramos aliados e começamos a agir. Agir é conversar com outras pessoas, ouvir, discutir, procurar entender onde estão as raízes, as causas do porquê aquilo acontece.
É planejar ações que irão modificando aos poucos tal realidade. As causas externas de conflitos nas escolas não são isoladas das causas internas. Na verdade, umas acabam por reforçar as outras. Aprendemos que esse círculo vicioso não é uma fatalidade. Lembra da escola Campos Sales? Não é porque você tem um entorno complexo que a escola vai se tornar um espelho da comunidade. Nem é imutável. Ele pode ser quebrado por iniciativa da escola e da comunidade, como aconteceu com a escola Campos Sales ou de tantas outras escolas, tá bom? Aqui a gente vai falar dos fatores extracampo, dos fatores externos à escola, nessa ideia de conflito. O que causa de fator externo violência da escola? Primeiro fator socioeconômico. Quando você tem uma desigualdade social muito grande na comunidade da escola, isso influencia demasiadamente o quê? A violência, ou gera talvez violência dentro da escola. Você precisa de gerenciar conflito melhor numa comunidade onde o entorno tem uma desigualdade socioeconômica muito grande. No Brasil, a pobreza extrema, que afeta milhões de pessoas, as condições exaustivas de trabalho estão submetidas às pessoas, retirando-lhes o tempo que poderiam dedicar para se comunicar com seus filhos e educá-los em parceria com as escolas, é a falta de boas políticas públicas e educacionais, para variar, tudo isso atrapalha, né? Pode causar violência dentro da escola. Tá? O segundo fator extracampo é o fator político organizacional. Nós ainda carecemos muito de engajamento político. O que é política? É a busca do bem comum. Então, a gente elege deputados, vereadores, senadores, das quais nós nem lembramos ou lembramos, a gente não cobra por aquilo que prometeram em campanha, pelo seu trabalho. Então, essa falta de cobrança, essa falta de vigilância no aspecto político organizacional é também dos fatores extracampo da violência na escola. Você não tem uma comunidade que está ali pregando um processo educativo de qualidade. Deu para entender? Isso faz com que não há diálogo, ou não exista diálogo, e gerando talvez a violência, muitas vezes por parte da família. Esses dias eu assisti um vídeo em que a mãe de um aluno entrou ali na escola e bateu na vice-diretora da escola. Está entendendo? Essa falta de dialogicidade, por esse não engajamento político e organizacional que nós brasileiros temos, tá? Aqui, ó, uma dificuldade histórica de partilhar o poder de decisão por parte de quem o detém. Lembra da sociedade escravocrata? A pouca participação efetiva da população nas decisões que afetam seu destino. Por exemplo, você já participou, professor, de algum conselho municipal da educação? Você já percebeu na sua escola, quando vai se montar conselho, na maioria das vezes, todo mundo torce o nariz, todo mundo esconde a cabeça. Ou seja, nós temos uma dificuldade enorme de participarmos de conselho, de partilharmos isso, tá? Nas escolas, isso se reflete na dificuldade de dialogar e expressar conflito de forma criativa e não violenta. A organização burocrática e rígida do sistema de ensino, que não oferecem boas condições de trabalho aos seus funcionários e não os tem remunerado de acordo com sua estratégica importância para o desenvolvimento sustentável do país, obrigando o professor, por exemplo, a trabalhar até 3 locais. Isso, por si só, já gera violência. Você está entendendo? Já começa lá em cima. O problema não é só nós, do engajamento político governamental, mas a própria política pública que gera uma violência para um professor que tem que trabalhar em 3 escolas. Uma professora de uma grande cidade, às vezes, pega 3 ônibus para trabalhar. Isso já é uma forma de violência. Está entendendo? Isso são tudo fatores extra-campo, né? Da torcida ali, que causam consequências terríveis no campo. Outra, as culturais, né? Então, os meios de comunicação, eles exercem uma influência gigantesca dos nossos jovens. Violência gera violência. Isso é clássico. Se você tem crianças que a todo momento jogam jogos violentos, assistem programas de violência, elas fatalmente não, possivelmente elas vão ali estar lidando com a violência de uma forma mais exacerbada, tá? Então, a violência constante nos meios de comunicação e cultural, esse negócio de MMA, essas coisas todas, elas fazem com que, de certa maneira, isso cause um impacto em nós, certo?
Não é o Alex está falando, isso são estudos que já comprovam, tanto os filosóficos como da psicologia. Tá? Aqui é legal. Eu vou refletir com você, por que um time de futebol leva um verdadeiro chocolate, né? Então vamos entender, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu vou deixar para você agora aquele fatídico dia do Mineirão em que o Brasil perde de 7-1 da Alemanha, aquele verdadeiro chocolate, né, da história do futebol brasileiro. Assista esses gols novamente, professor, educador, e dê uma olhada a partir do terceiro gol, mais especificamente a partir do quarto. Veja o quarto gol que o Brasil sofreu, quinto, sexto, sétimo. E repare numa coisa, principalmente no posicionamento dos jogadores brasileiros, no que eles fazem, sabe? No engajamento dele. Dá uma reparada agora. A torcida vai, bota pressão pra cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! É o gol da Alemanha! Gross. Botou na frente, olha o perigo, Klose! Júlio César, Klose! Olha o gol! Olha como eles vêm pra cima com tranquilidade, tem espaço para tocar. Os que todo mundo esperava, quando chegaram de novo! Chegaram de novo! Chegaram de novo! A escalação mais correta seria preencher com o Ramírez. E lá vem mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol! E agora olha os alemães jogarem. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo! A chance de mais um gol! Gol da Alemanha! Felipe Lan. Já abriu, Kedira. Olha o volante onde está. Tocou no Lan, bateu pro meio. Gol! Uma vitória que será inesquecível para eles. Olha a bola chegando e é gol. Gol da... Bem, professor, percebeu nas atitudes dos jogadores brasileiros o que acontece? O que as autoras falam? Por que o time leva chocolate? Ou seja, por que a violência se transforma numa violência maior? Por que a violência, às vezes, ela toma proporções épicas? Porque quando você... por exemplo, quando o time leva chocolate, percebe os jogadores brasileiros? No primeiro gol, estava todo mundo correndo. No segundo gol que o Brasil levou, também tudo correndo. No terceiro gol, beleza. Tá. E percebe que no quarto, no quinto, os jogadores estão totalmente apáticos. O jogador da Alemanha entra na área, vai lá, chuta a bola, e o jogador ficou olhando o time da Alemanha. Por que acontece isso? Os autores dizem por quê. Você estabelece uma diferença tão grande do estágio que você está, pelo estágio que você deseja, que você muitas vezes fica o quê? Apático, você fica atônito. Nossa, olha onde que eu estou. Olha onde que eu queria chegar. E você acaba não fazendo nada. Por isso que muitas violências nas escolas tornam proporções épicas. Porque você imagina só, olha o estágio que eu estou agora. Olha a escola que eu queria ter. Olha a escola que eu tenho. Olha a escola que eu queria ter. Você vê que é um abismo tão colossal que você acaba desanimando e não fazendo nada. Deu para entender? Olha o que os autores dizem. Ó. Isso acontece porque a consciência da diferença que existe entre a situação atual e a sonhada cria uma tensão criativa, um conflito, que pode impulsionar ações transformadoras. Só que às vezes, no entanto, quando pensamos na distância que separa a realidade hoje das escolas e a que visualizamos para amanhã, a utópica, a desejada, sentimos-nos pequenos, impotentes, de mão de pés atados. Levamos o quarto gol. Se sente tão importante, é tão humilhante você levar o quarto gol, você desanima, você entrega os pontos.
e você leva o chocolate. Isso pode acontecer com todo mundo. Mas o que não pode acontecer é deixar que a atitude crítica nos paralise. É isso que as autoras nos chamam. A gente não pode ficar paralisado como jogadores do Brasil. A gente tem que lutar, tá? Para que esse conflito não se torne ainda mais. E outra coisa interessante. Nesse jogo, alguns alemães deram entrevista que a situação foi tão épica que eles apertaram o freio. Na verdade, o Brasil só perdeu de 7-1 porque os próprios alemães não quiseram humilhar mais ainda o time brasileiro. Porque se eles conseguissem manter o ritmo até os 90 minutos, o Brasil teria perdido de muito mais. Você está entendendo? De tão apática que foi ali a situação. Tá? Tão paralisante. Afinal, não somos seres de outro planeta. Olha o que eles falam. O que os brasileiros deviam ter visto? Cara, eles são homens como nós. Vamos lutar. A gente não está lutando com homens que estão com espada. Vamos lutar. Vamos tentar. Deu para entender isso que as autoras estão falando? Você tem que olhar e ver que não somos seres de outro planeta, olhando para algo totalmente estranho. Não são ETs que estão jogando bola, são gente. Somos parte da realidade que criticamos e queremos mudar. Somos jogadores também. O contexto social, político, econômico e organizacional, assim como as características do nosso sistema educativo, é criado por interações entre pessoas e nós participamos ativamente dessas interações. Deu para entender que o pensamento dos autores é muito legal, não é? Agora a gente entende porque às vezes a gente se torna apático, porque a realidade que encontramos, a que está por vir, é muito grande. Aqui as autores vão chamar atenção para 6 causas internas da violência nas escolas. Primeiro, dificuldade de criar vínculos e fortalecer sentimentos de conexão e pertencimento entre professor e professor e aluno, desconhecimento por parte dos educadores, funcionários, alunos, familiares, dos fatores externos e internos que contribuem para as rupturas de equilíbrio, que geram muitas vezes a violência. Tá? Falta de normas de convivência que tenham sido coletivamente definidas e acordadas. Tome cuidado, uma dica para você que é gestor e educador. Não estabeleça normas de convivência nas suas escolas verticalizadas, mas horizontalizadas. Discuta as normas com os alunos, não imponha elas. Tá? Desconhecimento ou domínio insuficiente de competências e habilidades necessárias para dialogar e comunicar de forma transparente, que permitiria administrar esses conflitos. Falta ou insuficiência de canais que permitam e estimulem a participação. É uma escola que não há diálogo. Lembra dos irmãos? Abordagem curricular descontextualizada e fragmentada, com matérias que não fazem sentido para os alunos. A educação que temos hoje é uma educação arcaica. Você manter alunos enfileirados durante uma aula de 50 minutos, da qual ainda mais crianças que são assim, hormônios, querem correr, isso por si só já é um ambiente que pode gerar violência. Tá? Esse negócio de currículo, a gente vai conversar daqui a pouco, uma coisa muito bacana. Tá? Os 4 lados do campo, as 4 dimensões a serem cultivadas pela escola. Quais são as 4 dimensões que a escola deve cultivar? Primeiro, o vínculo. Sentimento de conexão entre professores, alunos e gestores. É o que a gente chama de clima organizacional, clima da escola. Ele é através do vínculo interpessoal. Participação da comunidade escolar, com oportunidade de desenvolvimento profissional e contínuo. Isso tudo, se você cultivar esses 4 lados do campo, você consegue acabar com a violência e gerenciar bem os conflitos. Terceira, competências e habilidades para dialogar e administrar conflitos. E quarto, um currículo relevante. Lembrando que currículo não é sequência de conteúdos. Tá bom? Bom, quais são as 3 necessidades psicológicas básicas dos alunos que os autores apontam? Olha que interessante. Primeira, a necessidade de relação, de pertencimento. Necessidade de pertencer a um grupo, de sentir que o aluno é aceito. Segunda necessidade, autonomia. Necessidade de autodeterminação, de sentir que somos livres para fazermos escolha. Por isso que eu disse para você não estabelecer regras ou normas escolares verticalizadas, mas fazer com que o aluno possa participar da construção dessas regras. Competência, necessidade de sermos autoconfiantes, de sentir que somos capazes de superar desafios e realizar aquilo que nos propomos ou que propõem a nós. Então esse é o tripé, tá? Relação,
autonomia e competência, tá? Ó, autonomia, eu posso fazer isso sozinho, eu posso escolher. Isso é uma ação de gerenciamento, você gerencia a autonomia do aluno. Competência, eu sou capaz, eu sou bom em. Isso é uma ação de instrução, você instrui o aluno, ele vê que ele é capaz, ele é bom naquilo. Relação, eu pertenço a, eu sou respeitado. Isso é uma ação de interação, eu interajo com o aluno, mostrando que ele pode e que ele deve ser respeitado, que ele pode pertencer ao grupo, tá? Aqui, o Roger Hall, ele nos mostra uma escada que tem 8 degraus. Essa escada é como você considera a participação do jovem na tua escola. Se a tua escola está no primeiro degrau, os jovens são manipulados. Se a tua escola está no segundo degrau, os jovens são apenas decorativos. Se a sua escola está no terceiro grau, os jovens são usados para efeito de demonstração. Não só como ele é participativo, na verdade não é. Ou como ele é protagonista, na verdade não é. Jovens recebem um papel definido sobre o qual são informados. Você vai fazer isso e você informa ele. Jovens são consultados e informados. A escola no grau 5. Adultos iniciam atividade e compartilham decisões com jovens. Escola no degrau 6. Jovens lideram iniciação. Degrau 7. E jovens e adultos compartilham decisões. A escada no grau 8. Quando você tem realmente a participação do jovem, como ela deveria ocorrer. Aqui depois, os autores nos colocam essa tabela aqui, do que significa cada um desses degraus. Eu não vou ler aqui com você, mas depois você dá uma lida aqui nessa tabela. Então, aqui você tem, por exemplo, o degrau 1. Jovens são manipulados. Acontece quando os adultos usam jovens para apoiar suas causas e fingem que eles são inspirados pelo jovem. Não, aquele projeto nasceu pelo jovem, nasceu coisa nenhuma, tá? Por exemplo, o último. Jovens e adultos compartilham decisões. Isso acontece em projetos ou programas nos quais o processo de tomada de decisão é compartilhado entre jovens e adultos. Esses projetos empoderam os jovens ao mesmo tempo que lhes permite aprender com a experiência e expertise de adultos. Tudo bem? Esse é o verdadeiro jovem protagonista juvenil. Quais são aqui, as autoras depois nos dizem, 3 sugestões para a gente desenvolvermos uma pedagogia da convivência. Primeiro, construir um diálogo de conduta, uma constituição da escola. Nessa constituição, preciso constar que qualquer forma de violência é um tabu, incluindo dizer palavrões, mexer com os colegas, o bullying. Conflitos são resolvidos conversando. A segunda sugestão é elaborar um plano de segurança. Isso foi trazido pelos escritores holandeses, que conjuntamente com o brasileiro escreveram esse livro, lembra? Os holandeses dizem que na Holanda eles têm um plano de segurança. Esse plano de segurança envolve aí uma rede entre promotoria, conselhos, entre guarda municipal, entre conselho tutelar. Então eles fazem como se fosse uma rede de segurança. Então, quem é o segurado ali, quem deve ser protegido é a criança. Inclusive, quando há algum problema de nível social, eles também fazem a comunicação com outras secretarias, por exemplo, da saúde, da habitação. Tá? Terceira sugestão é desenvolver em toda a comunidade escolar a habilidade de resolver conflitos por meio de diálogo. É uma escola segura, os membros da comunidade escolar aprendem não apenas a se comunicar de forma eficaz no cotidiano, mas também a estar preparados a saber como agir em momentos nos quais o equilíbrio momentaneamente se rompe e o conflito se manifesta através da violência. Tá? Aqui é muito interessante, eu coloquei a foto aqui do FIFA 17, jogaço, tá? De futebol nos videogames. Os autores trazem uma coisa muito interessante. Presta atenção nisso, professor. Por que os alunos preferem o videogame do que os estudos? Você parou para pensar nisso? Eles fizeram entrevista com 5.000 alunos. E o que é mais determinante para um aluno ficar na escola é o currículo. Currículo? Currículo. Interessante. Mas por que eles jogam videogame muitas vezes é mais atraente para eles do que ir para a escola? A gente pensa que é porque o videogame é divertido. Beleza. Da onde é a diversão? Da onde vem a diversão do videogame?
Muitas vezes eu também achava que era por causa do gráfico. Nossa, o videogame tem um gráfico legal, tal, divertido, a gente joga, jogabilidade, gráfico. Nana, Nina, não. Sabe o que eles constataram nessa pesquisa? E o Cortella já disse isso uma vez, ó. No artigo Me Interessa ou Me Estresse, Prinskine, eu acho que é isso, não conheço o autor, nota que a adolescentes, faltou A, e jovens que não se concentram nas aulas ficam horas vidrados em videogames. Motivo: os videogames são uma diversão, até em nenhuma novidade. São envolventes e são desafiadores. Opa! Segundo ele, o aspecto visual é o menos importante do que o aspecto estratégias para vencer, em que realmente se dá aprendizagem. Olha só, então na verdade, o jovem ele joga mais videogame do que gosta. Ele gosta mais de jogar videogame que a escola, porque aquilo é o quê? Desafiador. A estratégia, o desafio é mais importante do que o gráfico. Quando eu li isso, eu me lembrei de uma passagem de Cortella, que uma vez ele disse que ele foi com a família, passar um final de semana numa casa do campo, ele estava ali com os amigos ou com os parentes fazendo uma pizza. E a molecada, todo um no seu quadradinho do seu celular. Ele foi intrigado, ele começou a fazer alguns desafios mentais, alguns jogos mentais. Tipo, se eu pegar 4 cadeiras... Quando ele começou a fazer os desafios, ali fazendo a pista, ele conta isso. Os jovens deixaram o celular de lado e começaram a dialogar com ele. Oh, mas eu acho que é isso. Você está entendendo? Então, o aspecto do desafio ele é mais importante que o do visual. Olha que interessante. Isso deve fazer o quê? Mudar deve mudar o nosso trabalho. Eles devem propor a todo momento desafios para os jovens, porque isso é o que vale, é isso que é importante, é isso que é a diversão, é estabelecer resolução de desafios, tá? E o currículo, como fica nesse lance todo de resolução de conflitos, tá? Olha o que eles falam, que um currículo realmente desafiador, que vai fazer diferente na vida do aluno, é um aluno que lida com um currículo que lida com situações reais, a mais prática do que teoria, um currículo em que tarefas são dadas a grupo de alunos que trabalham de forma colaborativa, um currículo que alunos exercem muita influência sobre o planejamento e execução, um currículo de escolha de opções são oferecidas aos alunos, um currículo de tarefas, projetos que realização de produtos concretos reais, um currículo de aprendizagem de manejo e resoluções de conflitos, um currículo da aprendizagem dos alunos se aplica na sua vida presente, em vez de se aprender para o futuro. Um currículo que na hora de avaliar, o aluno não é comparado a outras pessoas ou à média, mas é avaliado em relação ao seu próprio desenvolvimento. E um currículo de múltiplas competências e habilidades são desenvolvidas, cognitivas, metacognitivas, sociais, emocionais. Isso seria um currículo ideal, tá? Aqui, nessa parte, eu poderia contar para você. Mas essa história é tão legal, talvez você já conheça ela, sobre currículo. É a história do currículo Tigre, Dentes e Sabre. Eu já conheci essa história, mas eu resolvi escrever ela e contar para você, que eu acho mais interessante. Ó. Vamos lá. Ó. Essa história do primeiro currículo de que se tem notícia, dos bons tempos pré-históricos. Um pensador da tribo Escola observou o trabalho diário dos homens da sua tribo e percebeu que a vida deles se resumia a 3 tarefas: domar cavalos, pegar peixe com as mãos e espantar com fogo o tigre dente de sabre, que ganhou o singelo apelido de tigre dentuço. Se um jovem soubesse fazer essas 3 coisas, com toda a ciência e tecnologia já disponível, seria um bem-sucedido membro da tribo Escola. O pensador, então, elaborou um currículo composto dessas 3 unidades: apanhar peixe com a mão, domar cavalo e espantar o tigre dentuço com fogo. Funcionava que era uma beleza e foi replicado por muitos e muitos anos, garantindo o bem-estar e a propriedade da tribo e prosperidade. Porém, o clima começou a mudar, derretendo as geleiras, derrancando tudo, acabando com tudo, e a água ficou turva,
tornando impossível a atividade de apanhar peixe com a mão. Os cavalos não gostaram dessa água barrenta e migraram para outras terras mais ao sul. Quanto aos tigres dentuços, morreram todos de pneumonia. O que aconteceu com o currículo? Baseado nessas 3 ações, foi motivo de grande debate. Alguns membros da tribo mais radicais achavam que, como se não bastassem todas as mudanças que estavam enfrentando, o currículo deveria mudar também. Segue o debate final. Mas não é possível, explodiu um dos radicais. Como pode uma pessoa sensata se interessar por atividades tão inúteis que não servem para nada hoje? Qual o sentido de aprender a pegar peixe com as mãos se não é possível fazê-lo? Para que o menino deve aprender a domar cavalo se não tem mais cavalo para domar? Eles foram todos para o sul. E por que motivos as crianças deveriam continuar aprendendo a espantar tigre com fogo se os tigres estão extintos? Não seja tolo, disse o mais velho dos bruxos, sorrindo com meio sorriso. Não ensinamos a apanhar peixe com as mãos para que se apanhe peixes. Ensina-se isso para desenvolver a agilidade de forma geral, que não poderia ser desenvolvida de outra forma. Não ensinamos a domar cavalo para domar cavalo, e sim para desenvolver a coordenação motora, a velocidade e a força que não poderiam ser aprendidas se você não concordasse com essa situação. Não ensinamos a espantar tigre dentuço com fogo para realmente espantar tigres. Que bobagem! E sim para desenvolver nobreza de caráter e coragem, que serão úteis em todos os outros aspectos da vida de nossos alunos e que não poderiam nunca ser aprendidas na rotina de caçar ursos, por exemplo. Todos os radicais silenciaram diante da força do argumento. Os bruxos sabiam o que estavam fazendo. Todos balançaram a cabeça em acordo. Todos menos um. O mais radical deles que usou um último protesto. Mas vocês hão de admitir que os tempos mudaram. Não poderiam incluir alguma atividade mais atual? Talvez tenha algum valor educativo. Até os outros radicais acharam que ele tinha ido longe demais. Rapaz, que ousadia! Falar assim com os bruxos? Estes ficaram profundamente indignados. Um silêncio sepulcral se estabeleceu. Os doces sorrisos se apagaram. O tom era severo. Bem, se tivesses alguma educação, disse finalmente o mais velho dos bruxos, saberias que a essência da educação é atemporal. É algo que permanece e sobrevive às mudanças, assim como uma rocha sólida se mantém firme no meio da correnteza. Você precisa aceitar que existem algumas verdades eternas, e o currículo do Tigre Dente de Sabres é uma delas. Gostaram dessa historinha? É muito legal para a gente repensar a questão que imaginemos do currículo. Muitas vezes a gente quer jogar um currículo fora. Para que aprender X? Para que aprender Y? Para que aprender Z? Será que o aprendizado disso tudo não é mais que não vai mais além do que a própria essência do conteúdo? Será que não traz valores intrínsecos junto a ele? Pensa. Bom, e se você pegar um juiz que está num jogo e de repente aquela situação sai um pouco de fora de controle e sai distribuindo cartão vermelho para todo mundo, será que dá certo? Será que rola? Olha só, imagine que uma escola com um problema de conflito, a nova diretora e outras lideranças, com a melhor das intenções, colocaram a coisa em ordem, tirassem da gaveta o documento contendo as regras do sistema disciplinar e sem nenhuma discussão passassem a aplicá-las rigorosamente a todos da escola. Advertência, suspensão para os professores e funcionários, ponto cortado, envio ao conselho para sugerir transferência, colocar um código penal criminalizando conduta de adulto, adolescente, jovem da escola, tratados com infrações disciplinares, segurança policial seria contratado para vigiar corredor e pátio, câmera de segurança. Será que isso é o melhor caminho? Não preciso nem responder, né? É isso que os autores analisam nesse ponto.
Aqui é interessante. Você já ouviu falar, educador, no círculo restaurativo? Uma coisa é mediação de conflito. Geralmente algumas escolas têm um mediador de conflito. Então ele media conflitos entre os alunos ou entre seus pares. O círculo restaurativo vai além. O círculo restaurativo é quando você não tem um mediador para mediar o conflito. Você tem um círculo, você tem uma comunidade, você tem uma rede que vai restaurar aquele conflito. Por exemplo, não seria só o papel do mediador. Você teria um mediador, você teria outros alunos. Lembra do vídeo inicial da Escola Campus Salles? Lembra que eles formaram ali quase uma rede? E quando você tinha conflitos, eles chamavam até os pais, os próprios alunos chamavam os pais de outros alunos. Isso é mais ou menos a ideia do círculo restaurativo. É quando você envolve mais atores na questão da resolução de conflitos e não fica em cima só da mediação, onde um ator só seria o mediador, tá bom? Aqui, o educador Antônio Carlos Gomes define parceria como relação de interdependência e complementaridade operacional, técnico-financeira, na qual muitas vezes cada parceiro cuida de sua parte do processo em curso. Eu lembro muito do Romário, né, que ele fala, que parceiro. Então aqui, os autores estabelecem a importância da parceria para você ser o quê? Aquele círculo restaurativo. Você deixar de colocar o poder de restauração de conflitos na mão do mediador e distribuir essa função para outras pessoas. Daí a necessidade de parcerias. Então, professor, antes de você terminar ou desligar esse vídeo, eu gostaria de saber de você. Como os conflitos estão sendo resolvidos em sua escola? Você achou interessante algumas ideias propostas pela Escola Campus Salles? Eu peço que você responda aqui nos comentários embaixo desse vídeo o que você achou. Tá? Aliás, como os conflitos estão sendo resolvidos na sua escola, o que você achou de algumas ideias do colégio, da Escola Campus Salles, tudo bem? Bem, educador, espero que você tenha gostado desse encontro. Era um assunto bárbaro que eu estava ansioso por fazer, por gravar. Qualquer dúvida que você tenha, deixa no comentário de lado. E nos vemos, então, até daqui a pouco. Um grande abraço e fique com o grande Deus. Tchau!